Estamos de volta no terceiro bloco do Conexão Popular, hoje falando de direito e o sistema processual brasileiro e recebendo o Dr. Wagner Giron, que é defensor público no estado de São Paulo. Dr. Wagner, é comum a gente ver no noticiário, né, no noticiário, alguns programas de televisão, cadeia no Brasil é para pobre, né, e aparece rico sendo preso e solto e aquelas cadeias lotadas de gente com menor poder aquisitivo. Até que ponto o senhor acredita que a mídia mostrando essas diferenças, ela influencia no funcionamento do judiciário, da justiça, naquela sensação que a pessoa, o cidadão tem assistindo essas notícias, aquela sensação de que a justiça é para poucos, que ela é seletiva? Qual a influência da mídia nesse sentido? Olha, é muita. Mas a justiça é seletiva. Como defensor público e defensor de pobre, eu sou testemunha disso. Isso é prova matemática. 99% da população carcerária vem das camadas populares periféricas, rurais, pauperizadas, certo? De pessoas pobres, né? Pessoas de afrodescendência, né? Pessoas que moram longe de qualquer tipo de acesso à inclusão social através do emprego, da educação e do ensino, sem qualquer possibilidade de perspectivas que sobram do sistema. Isso é um fato. No Brasil é um fato, porque é uma sociedade estruturalmente desigual, com décadas de sequelas sociais vinda da escravidão ainda não devidamente acertadas, né? Mas um dos principais fatores que você tocou aí na questão da falta de desenvolvimento democrático é a grande concentração da mídia no Brasil, né? É um serviço público, principalmente de rádio e televisão, né? Que ela é a divisão do espaço, do espectro eletromagnético da atmosfera brasileira, né? Por isso que é a concessão pública, e é centralizada na mão de meia dúzia de famílias, que é dona de tudo aquilo que a maior parte da população vê e sente através de uma filtragem de edições jornalísticas e de outros tipos de programação de entretenimento, através das suas editoras, dos seus editores, dos seus jornalistas e tudo mais. E ela tem o poder de guiar corações e mentes nesse país, na minha concepção, por um aspecto mais antidemocrático, entendeu? Inclusive até uma percepção de desprezo até por soluções democráticas, a demonização do sistema político. Não existe grandes debates na mídia, por exemplo, saúde pública, alimentação à base de agrotóxicos, de transgênicos, enfim, tudo isso que nós falamos aqui hoje, sistema da dívida pública, que é um outro gargalo no desenvolvimento de uma democracia republicana nesse país. Mas ela fomenta, sim, uma imagem de que as pessoas mais perigosas são aquelas, no meu modo de entender, que estão na periferia das grandes cidades, à margem do modelo econômico brasileiro, sim. Eu acho que alimenta isso daí. Mas o principal fator mesmo é isso, que o sistema de justiça, o portal de entrada dela são as agências policiais. E as agências policiais, elas estão mais próximas, elas só têm atividade ao criminoso comum, ao pequeno criminoso, ao pobre, ao pé rapado, porque eles não entram aonde os donos do tráfico, os donos dos bancos, os magnatas que, por exemplo, cometem crime fiscal, que roubam o dinheiro público, moram nos grandes condomínios de alto luxo, que estão chefes de quadrilha. A polícia não tem acesso a esses segmentos, só tem acesso ao pé rapado, ao pária social. É por isso que é seletiva, porque é a polícia que determina quem é preso nesse país. E a polícia não tem acesso aos grandes, ou não quer ter acesso, não tem um esforço para ter acesso aos grandes criminosos de colarinho branco. Só um gancho sobre isso. Queria que o senhor falasse sobre a diferença de atuação da Polícia Federal nos últimos anos aí, esse escândalo, vários escândalos de corrupção, e a Polícia Judiciária do Estado de São Paulo, que ela seria responsável por vários tipos de investigação no âmbito estadual. Parece que aqui em São Paulo a polícia não tem estrutura para investigar esse tipo de crime. Sim. Que é o crime do colarinho branco? Exatamente. Aqui no estado de São Paulo, infelizmente, existe até um déficit de delegados em mais de 250 cargos vagos. Tem delegado aqui trabalhando de forma absolutamente insana, respondendo 4, 5 delegacias ao mesmo tempo, porque tem um monte de branco na carreira.
tem um déficit de mais de 23 mil policiais de base, investigadores, escrivães, agentes operacionais na Polícia Civil. Aberto, é uma estrutura sucateada, em processo de desmonte mesmo, segundo informações da própria polícia, segundo informações da sociedade e dos sindicatos de classe dessas corporações. Existe sim. E além de tudo, aqui investe-se muito em ostensividade, em representação, em viaturas bonitas, cabines duplas, brancas, mas não tem conteúdo. Não se investe no estado de São Paulo, que é tido como o estado mais rico, no meu modo de ver, da União, em inteligência policial. O IML... ele é totalmente sucateado. Quando acontece um acidente, infelizmente, uma família perde um ente querido para esperar a autópsia e tal, fica ali dias, horas. Não tem médico, não tem funcionário para fazer uma simples autópsia. Quanto mais serviços de investigação altamente tecnologizados, sofisticados, como colheita, por exemplo, em locais de crime, de DNA, de sangue, de digitais, comparação de bancos de digitais. Não existe investimento e formação, capacitação policial, inteligência, entendeu? Investigatória policial aqui no estado de São Paulo. Essa é a grande diferença. Por mais paradoxal que seja, foi o governo do Lula, hoje massacrado, que mais investiu na polícia e na independência do Ministério Público nos últimos anos, por incrível que pareça. Né? Aí dá a impressão de que não existe crime do colarinho, porque eles não têm condição de investigar. Eles não têm nem condição de investigar os perrapados aí comum, que a maior parte dos processos começam de flagrantes mesmo. Mas a investigação, pra você ter uma ideia, tem uma estatística grande de crimes mais complexos como homicídio. O Brasil é um dos países mais violentos do mundo. São cerca de 60 mil mortes violentas por ano. Mata mais do que a Síria, que está em guerra há 8 anos. Mata mais que os Estados Unidos, que é o país que tem mais acesso facilitado a armamento. O Brasil ganha quase de todos. É outro título mundial do Brasil. Dos homicídios do Brasil, cerca dessas 60 mortes violentas, cerca de 48 são homicídios. Só 8% tem autoria encontrada, 8%. 92% dos homicídios são arquivados. Quer dizer, as polícias não têm acesso a qualquer tipo de laivos, né, de rudimentos de uma estrutura inteligente de investigação. E além disso, né, além desses dados que o senhor falou, parece que na chamada, deixa eu achar aqui, desculpa, o relatório da Justiça, né, que todo ano o CNJ faz, só cerca de 30% dos processos que são iniciados são encerrados, né? Então, juntamente com tudo isso, a pessoa, a baixa resolução dos crimes ainda tem a questão judicial que também não é resolvida, né? Então, exatamente. É um problema que vira uma bola de neve. Vai cada vez tornando mais crônico, porque são tantas frentes de lutas, assim, em termos de tentativa de solução desses vários problemas, que vai cronificando os efeitos, os sintomas, e até a justiça não tem condição de dar uma resposta maior do que 30% do universo de demandas que chegam por ano a ela, né? O que é gritante. Por isso que gera essa questão de impunidade, mas eu volto a repetir, no aspecto do pobre, do comum, o Brasil é um dos que mais punem, viu? É o que mais punem. É a 4ª população carcerária do mundo, mas 99% pobre, afrodescendente e periférico. Aproveitando esse gancho da população carcerária ser alta, a gente sabe que muitas vezes a pessoa vai presa, ela cumpre a pena, sai da cadeia, pouco tempo depois ela vai retornando por outro crime. Por que o Brasil tem tanta dificuldade em recuperar o presidiário? Porque tem a mesma dificuldade de dar direitos de perspectivas de vida melhores à população que nunca teve contato com o sistema de justiça. Por exemplo, nós, os chamados nós primários. Né? Pô, é uma dificuldade, hoje o nível, infelizmente, de desemprego na juventude brasileira é crescente. As novas gerações, os dados mostram isso, IBGE, DIESE, né? Infelizmente, hoje no Brasil, do início da entrada normal do mercado de trabalho, 17, 18 anos, a 30 anos, o nível de desemprego cresceu, está em torno de 25%. Saiu uma pesquisa nova, 52% de 18 a 25 anos. Então, quer dizer, o mercado de trabalho, infelizmente, por ausência de políticas públicas cidadãs que investam no aumento do poder interno de consumo, no aumento da capacidade de consumo interna do mercado de trabalhadores, não é?
Em vez de eles investirem no nosso poder, aumento do poder aquisitivo do cidadão, da cidadã brasileira, eles estão restringindo a gente com um monte de corte de direito de emprego. É uma coisa ao contrário, uma coisa suicida, louca, no meu modo de entender, né? Mas é isso, está havendo um aprofundamento de uma crise política muito forte, está se transformando em estrutural, que está alijando do mercado de trabalho até quem é tido como primário. Imagine aqueles que já têm o carimbo de marginalizados pelo sistema criminal. Então, os agravos, as adversidades, elas se exponenciam, elas duplicam, fica muito mais difícil. Quanto mais difícil a vida dentro da nossa sociedade em termos de trabalho normal para nós, imagine para eles. Isso é um dos fatores realmente que, além da falta, como eles são párias da sociedade, como eu já falei, né, são pobres e tal, a falta de qualificação pessoal deles. Eles são os que tiveram os piores segmentos de formação educacional, as piores chances de educação, são analfabetos absolutos na grande maioria dos casos. Então, não tem nem como oferecer uma melhor qualificação de inserção, ainda que o mercado de trabalho estivesse aquecido. Doutor, a gente falou muito nesse bloco sobre a desigualdade no sistema de processos, até, como o senhor comentou, a distribuição não é igualitária, então as questões sociais têm menos recursos de defesa, menos as unidades de defensoria pública em São Paulo deveria ter mais unidades. Então, na mão de quem que está essa reformulação, para a gente atingir a igualdade? Quem que pode tomar uma atitude em relação a isso? Sim, são o futuro candidato ou candidata eleita ao governo do estado de São Paulo, respondendo mais simploriamente aqui no estado de São Paulo. Você está falando de serviços públicos estaduais, né? Polícia, segurança, saúde e defensoria pública, poder judiciário, está dentro da engrenagem do estado, né? Mas geralmente a vontade política para investir não melhora, como eu já falei várias vezes aqui antes, na qualidade de serviços públicos essenciais para a população, para devolver para a população o mesmo nível de tributo que se cobra de nós, como ele já perquiriu antes, né? Já refletiu sobre isso antes, depende muito de vontade política. E esses administradores, infelizmente, só vão ter uma preocupação de ter uma vontade política maior de respeito básico às necessidades fundamentais da população, se a população exigir. Aqui no Brasil, infelizmente, nada é dado, é tudo conquistado. E só há conquista com mobilização, organização e consciência social dos homens, das mulheres que compõem aqui a nossa sociedade. Sem isso fica muito fácil. Eu acho que a população, até por esse nível de demonização, no meu modo de ver, equivocada do sistema político pelas grandes mídias empresariais, está se afastando do mundo político. Isso é um perigo. Nesse vácuo, pode-se criar monstros, né? Inclusive fascistoides, né? Porque a política não pode se confundir política com criminosos ou pessoas que falharam no mundo político. Política é uma coisa muito grande, é muito política com P maiúsculo, diz respeito a todas essas questões importantes que nós estamos debatendo hoje. Desde o nascimento de uma pessoa, mas passando por toda a sua vida com garantias mínimas de dignidade. Isso tudo está dentro do espectro da política. E todos os espaços políticos, os conselhos municipais, câmaras, audiências em sessões de câmaras e prefeituras têm que ser ocupados pela cidadania, pela sociedade como um todo. Senão, eventual candidato eleito para esse cargo tão importante não vai fazer as reformas de base que você está questionando aqui. Com certeza não vai. Então vamos para mais um intervalo e daqui a pouco a gente volta com o último bloco do Conexão Popular. Continue aqui conosco. Eu acho.